Mas essa imagem é legal, desculpa, Pascoal, É. atrás de você, ó, os dois treinadores, né, se cumprimentando. Teve muito respeito, né? Teve muito respeito esse jogo. Total, eles Até demais, né? Se respeitaram muito. Os dois eu acho que adoraram o jogo, só eles. Porque o Abel foi muito claro que foi um jogo tático. O Abel disse que não gostou nada daquele 4-3 quando ele ganhou. Teve tanto respeito que não teve jogo, né? Ficou o jogo travado. Ninguém parece que queria ganhar o jogo. O do Flamengo lá em Brasília, Na Supercopa. disse que foi um jogo bagunçado, que não teve tática nenhuma. Ele fala isso na entrevista ontem. Então ontem, como cada um... Ontem era a cara daquela frase do Luxemburgo, né? O medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Eles não queriam um perder para o outro. Um não queria perder para o outro. Então, assim, ao invés do Abel montar um esquema para ver como eu vou ganhar do Flamengo, ele se preocupou como eu vou impedir que o Flamengo ganhe de mim. E vice-versa. Sim. Os dois queriam tirar as armas do adversário. Isso na minha opinião. Aí o jogo ficou chato. Um jogo que teve, estou somando aqui, 37 faltas, 9 cartões amarelos. Sabe quantos chutes o Palmeiras deu no gol? E o Flamengo, 3. Primeiro tempo, 0 do Palmeiras e 1 do Flamengo. Segundo tempo, 2-1 de chutes. Então é muito pouco pelo que a gente esperava. Olha lá, finalizações, ó. A gente está vendo os números gerais da partida, né? Não é que é Posse pouco de pelo bola que a gente dividida, queria, né? finalizações gerais um pouco mais do Palmeiras, certas mais do Flamengo. Agora eu acho que o que chama a As atenção... finalizações certas ali, as do Flamengo, 2 que o Everton tocou com a mão para fora Sim. e uma que o Everton pegou embaixo. Que foi o lateral direito que chutou, inclusive, o Everton pegou embaixo. Só. O chute do Arrascaeta, né? No primeiro tempo e outra no segundo tempo. O Arrascaeta bateu aquela do segundo tempo e o Palmeiras teve... A finalização que o goleiro pegou foi a cabeçada Foi a do Flaco cabeçada... Lopes. Foi do Flaco? Foi do Flaco Lopes. No finalzinho do primeiro Murilo. tempo. Sim, a bola foi. cruzada no Rios. E ele dá a cabeçada... A do Murilo foi Teve perigosa, uma mas bola foi pra do Murilo, fora. só que não conta como finalização, porque não foi defesa As do duas goleiro, mais né? perigosas. Foi pra fora. Foi Foi fora? muito perigoso. O goleiro estava parado. Se ele Sim. acerta o gol, o Rossi nem ia. Esquece. Então, eu achei essa a mais não perigosa conta, de porque é todas, pra mas não fora. conta E tem como a do finalização. Conta como Mas finalização, foi, mas não mas serve. foi mais Essa aí que você tá perigosa falando, essa daquele- cabeçada que você tá daquela que foi no falando. gol, né? Essa Essa cabeçada que você tá cabeçada, ó, falando. passa do lado, o Rossi fica parado. Essa. Não tinha reação Essa aí. ali. Ele vai lá olhar a bola e não ia dar. Mas assim, para eles, eu acho que eles adoraram os dois técnicos que ficaram um ao outro. E aí foi bom para quem? O resultado? Para os dois? O Bragantino, que está na liderança. Não, sabe o que eu acho, Pascoal? Não sei se foi vocês ruim, vão não. concordar comigo, mas assim, o Abel, ele estrategicamente já fez isso outras vezes, né? De tentar segurar o adversário e atacar nas brechas, atacar quando tem esse espaço. Ver o Flamengo fazendo isso é um pouco mais novidade. Acho que é uma característica do Tite e ele traz isso defensivamente. Do mesmo jeito que toma poucos gols, também às vezes abre mão de ir para o jogo da maneira que o rubro-negro está acostumado. E aí tem assim, o Palmeiras empatou em casa. O Flamengo não perdeu para um rival direto fora de casa. Então, do ponto de vista de localização do jogo, o jogo de volta no Maracanã, é melhor para o Flamengo. Mas o Tite ainda tenta, no segundo tempo, propor um pouco mais do jogo do que o Abel. Então, se alguém busca a vitória, ainda que minimamente, porque foi tudo muito parecido, é o Flamengo. A diferença entre os dois é a entrada do De La Cruz. E do É um Pedro, jogador- né? Hã? E do Pedro. Mais do que o do Pedro, o De La Cruz. Porque o Pedro também não conseguiu trabalhar muito no meio dos 3 zagueiros do Palmeiras. Quando o Palmeiras tira um zagueiro, né? Aí fica um pouco mais fácil. O Gomes está com muita dificuldade ainda. O Gomes está correndo mancando, né? Esse é o olho de repórter, o cara que fica atrás do gol uns 40 anos da vida, ele bate o olho e sai... Como é que é a frase, Pascoal? O que só você viu. Não é gol, mas é o que só você viu. Esse era o Silvio Luiz. Poxa, o Silvio Luiz está se recuperando, que ele tenha muita sorte que se recupere bem. Eu fico aqui na expectativa de ver o Gomes voltar a jogar o que jogava o Gomes. Porque essa lesão no pé dele, aquele pisão que ele tomou no pé que teve uma pequena fratura, me parece que ele está com um problema. Ele chegou todas atrasado. Todas ele chegou atrasado para marcar um jogador perigoso como é o Bruno Henrique. Numa até, o Mike teve que vir, deu uma sarrafada, tomou o cartão amarelo perto da linha da grande área no primeiro tempo. O Bruno Henrique, para mim, foi o destaque do Flamengo. Agora ele pegou o melhor jogador da partida para marcar, né? O Bruno Henrique, para mim, foi o melhor disparado. Melhor do que o Hendrick do outro lado. Tem poucos destaques. O Gustavo Gomes podia estar bem, podia estar com um turbo no Boró, mas para pegar o Bruno Henrique, pode estar o que for, não pega na corrida, não.
Na verdade, nenhum zagueiro do Brasil pega, né? Só o Fabrício Bruno, aí pega. Arrascaeta ficou encaixotado por causa desse jogo tático. O outro falou, vou segurar o Arrascaeta e tal. Também. Mas o Bruno tentou. O Bruno Henrique tentou, foi para cima. Acho que se ele continuar assim, Everton Ribeiro... É um Cebolinha. Desculpa, o Everton Cebolinha pode voltar para o banco. Eu acho. O Bruno vai jogar de que lado do campo? Do lado esquerdo, lógico, claro. Aí, não, e o Everton Cebolinha joga do lado direito? Não, joga no esquerdo. Porque eu tô brincando, eu falo que ele não rende na direita, não adianta. Ele vai jogar na esquerda. O que eu quero dizer é o seguinte, claro que o Tite está olhando e viu que o cara rende também. O titular, no começo agora do Tite, era o Cebolinha. Deu brecha. Competitividade entre eles é imensa, esse time tem muito talento. Aí entra um agora e começa a voar. Quando o outro voltar, talvez Tite tenha que coçar a cabeça e ver o que vai fazer. Eu tenho uma pergunta a respeito disso tudo, né? A minha pergunta era o momento para a estreia do Carlinhos? O Zinho vai responder essa pergunta para você. Não, eu vou começar discordando de você. Já me dei mal. Não, porque você comentou que acha que o Tite foi mais ousado, né? Não, no segundo tempo ele tenta propor um pouco mais o jogo. Mas eu acho que o Abel também tentou, quando ele tirou um terceiro zagueiro e colocou mais um homem de frente. Não, aí botou o Lázaro de um lado, botou o Estevão do outro. Ele colocou o Estevão, o Lázaro e colocou o Rony. Tirou um zagueiro, né? Aí ele mexe na frente, tira o Flaco Lopes, porque o Rony fica com... Ele tentou também. É que, tecnicamente, os jogadores não estavam num dia inspirado. Não estavam. Os próprios jogadores levaram para campo essa rivalidade. Não podemos perder para o rival. Queira ou não queira, eles têm essa coisa assim, sabe? É a maior rivalidade do Brasil. Os dois times que vão brigar pelos títulos e sabe que com uma derrota nesse jogo, a repercussão é muito, muito maior. Claro. E para o Palmeiras, então, que tinha perdido para o Inter em casa... Estava em casa, Então, assim, o Palmeiras não perder esse jogo era fundamental também. O Flamengo estava fora de casa. Eu acho que assim, o Tite começa esse jogo com os dois volantes de marcação porque ele está nesse rodízio de poupar, de dar mais energia para jogadores num jogo seguinte. A Arrascaeta não joga no Maracanã contra o São Paulo, né? Ficou fora E aí joga esse jogo todo. Aí agora ele segurou. Mas te respondendo, ou respondendo ao Pascoal, eu não começaria com o Carlinhos esse jogo. Não começaria. Justamente por esse peso que você está trazendo. E mesmo quando você olha para o outro lado, tem 3 zagueiros, Luan, Murilo e o Gustavo Gomes. Para você ter 2 jogadores abertos e só um centroavante, se o Tite joga com 2 homens por dentro, o Bruno Henrique está mais próximo do Carlinhos, para pelo menos ter 2 em cima dos 3 zagueiros, nem isso taticamente o Tite mudou. Olhou assim, está com 3 zagueiros, Bruno Henrique, vai e adianta um pouquinho o Ayrton Lucas, para bater no ala, vamos dizer assim, que era o Mike, mas ele não fez isso. Então ficou 2 homens abertos, o Arrascaeta não estava naquele dia inspirado. Bem marcado também ali, né? Bem marcado. O Aníbal marca bem. Os caras ficaram em cima dele. Mas eu digo assim, o Carlinhos ficou sozinho, isolado. Sim. Não tinha um cara próximo dele e 3 zagueiros para marcá-lo. Estou aqui como advogado dele mesmo, e ele estreando, ainda ganhando um ritmo, ainda conhecendo os companheiros. Talvez aconteceria isso com o Pedro, talvez. É que o Pedro tem mais recursos, tem mais experiência. Sai da área, exatamente. Volta. Já é o cara campeão de tudo no Flamengo. Joga mais, né? O cara joga um gol, o Pedro e aí você... Talvez aconteça isso com o Pedro. O Pedro tem mais não sei o que. Ele fala, o Pedro é mais jogador, né? Absurdamente mais jogador. Essa é a verdade. Chega no intervalo, já tira... Fica aquela coisa assim, foi mal demais na estreia. Não acho, não. Fica um peso. Eu não começaria com ele. Mas eu não acho que ele jogou mal, acho que a bola não chegou. Não, ele não jogou, gente. O Flaco Lopes. Não é que ele não jogou mal, não jogou bem, ele não jogou. Não pegou na bola. Teve uma chance, eu acho. O Flaco teve uma cabeçada. Foi uma que conta como defesa do goleiro. O Flaco Lopes não tocou na bola também. Porque os times estavam bem marcados, gente. É esse papo mesmo. Veiga, um não queria deixar e o Arrascaeta. A gente pode falar desses 2 caras. Esses 2 caras são talentosos demais. Né? São especiais. Bola parada, a falta, o escanteio, a falta lateral, a falta frontal. Esses caras são especiais. Eles quase não pegaram na bola. Por quê? Porque em todo canto que eles iam, tinha uma sombra. E eles não conseguiam jogar. O Flamengo joga com 2 volantes e um especificamente em cima do Rafael Veiga. Quando o Veiga virava para a esquerda, né, tava ali o Alan. E o jogo, principalmente no primeiro tempo, na minha visão de jogo, ele ficou de intermediária. A bola não chegou muito dentro da área, no setor essa é a bola deles. do Flaco Lopes, uma bola no primeiro tempo. Mas
pouquíssimo, né? Pouquíssimo. O Mauro Naves trouxe Sem pra chance gente ali, ó. um chute no gol Sem do Palmeiras. chance também, né? Uma bola muito... Não estava tão frontal, assim, essa cabeçada. Não foi E uma quando defesa ele sai difícil. dos dois zagueiros, né? Sabe Ele aquele ganha negócio do do detalhe? Varela Que essa todo- bola. era um jogo para ganhar no detalhe. Eles deixaram meio claro isso. Podia ganhar numa bola parada. O Abel cita isso. Tipo, teve a chance no gol do Aníbal, que estava Verdade é que claramente ninguém foi pra impedido. vencer. Sim. Como... E do Murilo, né? A cabeçada. Não, e como o Tite também podia ter naquela falta que o De La Cruz bateu, se ele está tão inspirado quanto esteve contra o Atlético Goianiense, aí ganhava no tal do detalhe, que era uma bola parada. Eles apostaram muito nisso. O Rafael Veiga vem mal já há algum tempo. E ontem o Abel contou que a culpa é dele. O Rafael acertou, só errou um passe dos 15 ou 18 que ele deu, mas esses 15 e 18 não foram assistências, foram passes mais laterais, etc. Então não é que ele estivesse errando os passes. Mas o Abel contou e a gente acredita. Só que ele deixou claro o seguinte, ele não tem quem colocar no lugar do Rafael. Então ele fica pensando, vou poupar esse jogo, vou poupar no próximo. E ele Mas está o insistindo. garoto que veio, o Rômulo, não é dessa função? O Abel disse que ainda está fazendo, ele está sendo introduzido no elenco. Ele vai começar a participar Mas agora, dos jogos. quando ele tiver bem, vai chegar um que... Mas joga não é Que também joga o que você ali. falou em relação ao Carlinhos. Eu acho que assim, se é pesado para o Carlinhos estar num jogo desse, talvez também fosse para o Rômulo. Porque quer ver uma coisa? Tudo bem, o Veiga não é o mesmo da temporada passada. Sim. Ele tentou fazer o melhor que ele pôde, tem a questão física, mas também tem um Veiga marcado, também tem um Veiga sozinho. Coloca a tela pra gente, por favor. E eu acho que assim, o Arrascaeta do outro lado, no primeiro tempo, também fica ali isolado, também fica sem espaço para O jogar. Aníbal, como só tem um armador o Flamengo, o Aníbal tomou conta dele sorrindo. Pois é, e aí o mesmo acontece com o Veiga do outro lado, porque só tinha ele de criação. Então, olha ali a movimentação dele. Falei que ele Castro, errou no só um campo. passe, ó. Ele tentou 19 e acertou 18. Mas que passes foram esses? Algum que deu assistência e deixou Frontal, alguém tá ali, na ó. cara? Tá ali, não. ó. Entendeu? Não, é isso que eu falo. Eu falei, ó, ele não errou muito, mas são Chance criada passes, 2, finalizações 0. passes muito do lado, assim. Ele não deixou ninguém na cara do gol, nem nada. Aí você fala, tecnicamente, o cara tentou 19 e acertou 18, ele tá bem. Mas passes da onde? Daqui pra você? Passes Bem marcado, curtos, alguém entendeu? em cima dele fica Cruzamento, outro. Só que a gente fica vendo isso, Eu e ficava sabe da louco com essas qualidade dele. estatísticas no clube. É, né? Nossa, ficava doido. Vinha o mestre Antônio Lopes. Ô, Zinho, cadeira, hein? Olha aqui. Não, claro. Porque em mas tese por os isso números que eu- são bons ali, são né? ótimos, mas por isso que eu digo, a gente tem que observar. Ontem estava no Sport Center e falando com o pessoal que estava lá, Natália, com tava você, principalmente a Natália e o Pedro. Natália. Eu falei, Natália, mas eu queria saber como é que foram esses passes, né? Podia ter uma apuração. Ela, na hora, me respondeu, tudo passe curto. Não teve nenhuma assistência. Porque eles Ela estavam muito tinha marcados, se então atentado eles pra tinham isso. que tocar a bola para o lado, assim que chegava a marcação, às vezes dupla, inclusive, da Cruz, aí, né? Mas aí tinha duas Aí preocupações. quando entra o De La Cruz, duplica a preocupação. Tanto que ele mesmo, Arrascaeta, já com o De La Cruz em campo, dá aquele tapa para o lado, na jogada do Bruno Henrique, e tenta a finalização que o Everton bota. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje, na minha opinião também. Né, os times não quis ganhar. Nenhum dos dois. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Foi um jogo bem feio de ver, né? E, inclusive, na hora tava passando o jogo do Real Madrid. Tava com o Real Madrid numa tela e Flamengo no outro. Nossa, você vê um jogo parece que é pelada. O outro parece que são profissionais. Porque, taticamente, foi um jogo horrível, né? Sem intensidade nenhuma. Ninguém querendo ganhar. Foi bem cocô, né? Mas, se você concorda que o jogo foi bom ou que o jogo foi ruim, deixa um like no vídeo e escreve aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo, porque eu achei, por ser as duas maiores potências do futebol brasileiro, né, tinha que ter sido um jogo melhor, né? Tite começar com Pedro no banco e De La Cruz, assim não dá, né? Se inscreva no canal, dê seu like, valeu.